Muito bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Filhinhos, qual é a relação do rei Salomão com o número 666, o 666? Sabemos que o 666 é o número de homem e é o número da besta. Está descrito lá no livro de Apocalipse, da Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Apocalipse capítulo 13. Sabemos que esse número é o número da besta, é o número do anticristo, é o número de homem. E o que tem a ver o número 666 com o rei Salomão? Sabemos, filhinhos, que o rei Salomão ele tinha um vínculo, ele era envolvido sim com a maçonaria na época. As coisas mudaram um pouco, mas a mesma maçonaria que atua hoje atuava no passado, as feitiçarias, as magias, os ocultismos, símbolos, e sabemos que a maçonaria trabalha com símbolos, com numerologia, esoterismo, com cálculos matemáticos que são bem ocultos a nível de a minoria descobrirem. Então vejamos aqui, livro 1 Reis, capítulo 10, Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 10 e o versículo 14. Olha o que diz aí, ó. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Então, todo ano era trago ao templo de Salomão, aos aposentos dele. Todo ano Salomão recebia um total de 666 talentos de ouro. Isso não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia Sagrada aí de João Ferreira de Almeida, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 10 e o verso 14. Então, filhinhos, todo ano entrava nos aposentos de Salomão essa quantia de ouro, que equivalia a 666 talentos de ouro. E Salomão, nós conhecemos por ser um homem muito sábio, muitíssimo sábio e inteligente, e muitíssimo rico. Salomão, um dos homens mais ricos do mundo. Ele é conhecido pela sua sabedoria e pela sua vasta riqueza. E o que tem a ver os 666 quilos de ouro que Salomão recebia com os 666 de Apocalipse? Então vejamos aqui Apocalipse 13 e o verso 18. Vamos ver o que o nosso mestre está falando acerca do número 666. Apocalipse 13, verso 18. Diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nosso mestre, nosso Salvador Yahushua está ensinando a gente a calcular o número da besta. Calcular, somar, fazer um cálculo dele, pois é um número de homem e esse número é 666. Então o que nós vamos fazer conforme o que o mestre ensinou? Nós vamos fazer o cálculo desse número, filhinhos. Como é que se faz o cálculo do número 666? 666, nós vamos calcular 6 mais 6 mais 6, que dá um total de 18. Nós vamos agora calcular o 18. 1 mais 8 igual a 9. Por que 9? O cálculo do número que o mestre ensinou a calcular, que é o número da besta, dá 18, cálculo de 666, e 1 mais 8 dá 9. Por que 9, filhinhos? 9 é o número do grande escalão da maçonaria. O 9 é o número maior, é o número que te dá a totalidade, a riqueza, a plenitude dessa vida temporal dentro da maçonaria. O número 9 simboliza o fim de um ciclo e o começo de outro. É um algarismo associado ao altruísmo. O que é altruísmo? É uma filosofia de vida que os maçons têm com eles.
O 9 ele está associado ao altruísmo, a uma filosofia de vida, à espiritualidade. O significado do número 9 é de realização, universalidade. Ou seja, é a realização universal, o domínio, poder, riqueza, bonança, abastança, prosperidade. É algo totalizante. O número 9 representa algo geral, algo universal. Domínio, poder, dinheiro, fama. Tudo que você pensar, o número 9 representa dentro do sistema místico oculto, o sistema mágico da cabala maçônica, filhinhos. O número 666 tem uma ligação grande com a maçonaria. E sabemos que o rei Salomão andou vacilando em meados do seu reinado e se envolveu com bruxarias, com feitiços e com a maçonaria. Essa é a verdade. Isso não é contado dentro das igrejas, isso não é ensinado nos templos religiosos, nem católicos, nem evangélicos, nenhum. Essa história é escondida. Uma porque certos líderes não conhecem. Outra porque, se isso for contado, é um tapa na cara do povo que está lá tentando buscar a verdade. Então o número 9 dentro da maçonaria é uma filosofia de vida, é um número que dá a totalidade de conquistas. É isso. O número 9 é o cálculo dos 666, filhinhos. E o mestre falou, aqui está o entendimento. Quem tem entendimento calcula. Calcula o número 666. E a maçonaria ela sempre trabalhou e trabalha com numerologia, com cálculos, esoterismo, miticismo, magia pesada, para que a maioria dos humanos não entenda seus planos, as suas filosofias, e tudo que eles fazem é passado com outra forma. Todos pensam que é só pessoas buscando conhecimento e estudando, e na verdade é uma força muito grande oculta de magia. A intenção deles é dominar o planeta com a sua magia, mas com a ajuda dos anjos caídos, é claro. Quem ajuda a maçonaria a ser próspera, a dominar o mundo, a ter a riqueza, o poder, a fama, o luxo nas mãos, são os anjos caídos que ajudam esse sistema maçônico a ter tudo que eles têm e ser tudo que eles são. Infelizmente, e Salomão faz parte desse time. A maçonaria já existia na época dele. As coisas evoluíram hoje, é mais moderno, tem a tecnologia e tal. Mas os mesmos demônios que agem hoje na maçonaria, os mesmos espíritos caídos, os mesmos espíritos, os anjos caídos que atuam hoje na magia e na feitiçaria, atuava também no passado, na época do rei Salomão. Os demônios são os mesmos, eles são eternos, são espíritos, não morrem. Saibam disso. Então tá aí, ó, 1 Reis 10 e o verso 14, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Todo ano entrava nos cofres do rei Salomão, lá em seus aposentos, 666 talentos de ouro. Vamos somar aqui. Um talento, filhinhos, equivale a 26 quilos gregos. Na Grécia, um talento é 26 quilos. Um talento em Roma, entre os romanos, equivale a 32 quilos. Então, quando Salomão recebia talentos gregos, era 26 quilos cada talento. Quando ele recebia talentos romanos, eram 32 quilos cada talento. Então, somando 666 talentos gregos, dá o total de 17.316 quilos de ouro. Quando ele recebia o ouro pesado da Grécia, ele recebia 17.000 quilos e 316 de ouro. Quando era pesado em Roma, pelos romanos, Salomão recebia 21.000 quilos e 312. É brincadeira? 21.000 quilos de ouro. 1 quilo de ouro hoje, no valor atual, em 2021, 1 quilo de ouro hoje vale R$ 117.200.
117.200 reais. Então, se nós multiplicarmos aí 117.200 reais vezes 17.316 kg, então nós vamos ter um total aí em grana, em dinheiro. Olha o faturamento por ano de Salomão só em ouro, com esses 666 talentos de ouro aí. 17.316 kg vezes 117.200 reais dá um total de 2 bilhões e 29 milhões e 400 mil reais. É brincadeira o que Salomão faturava todo ano, ano após ano entrava esse total em dinheiro, 2 bilhões e 29 milhões e 400 mil reais em ouro. 666 talentos de ouro hoje equivale a 2 bilhões e cacetada, e lá vai fumaça e mais algumas coisas, e de quebra mais um pouco. Como não ser bilionário dessa forma? Todas essas riquezas teve uma participação, sim, das magias e feitiços dos anjos caídos, sim, teve. Salomão foi um homem muito sábio, muito inteligente, teve sim apoio do nosso pai, mas Salomão tropeçou, vacilou e começou a andar no âmbito e seguindo regrinhas e desejos de algumas mulheres que ele se apaixonava, e infelizmente ele também fez parte aí do sistema escuro da maçonaria na época. E muitos vão dizer assim: mas o valor daquela época não é o valor de hoje. Eu entendo, mas é como se fosse, porque há 20 anos atrás o salário era 160, 190, 220 reais e as coisas eram mais baratas. Hoje o salário teve aumento de 1.100 e as coisas estão caras por conta do salário. Mesmo assim, ele era bilionário todos os anos, com essa quantia de 666 talentos de ouro que era trazido ao cofre dele, ao templo dele. Fora as outras coisas que, se a gente ler aqui o capítulo 10 inteiro, vocês vão ficar pasmados de tanta coisa valiosa, os utensílios e posses que ele tinha, muita riqueza. Então a soma dos 666 que a Rúshua pede para calcular, nosso mestre ensina a calcular, dá 18. 1 mais 8, 9. 9 é o número da cabala, o número máximo da maçonaria, o número do poder, o número da conquista universal, da realização de tudo, o número da fama. Então, se vocês verem esses famosos ganhando fama, esses milionários, esses bilionários, eles têm envolvimento com a maçonaria direta. O número 9, ele dá esse poder do maçom se tornar milionário, multimilionário e por aí vai. Então não sou eu que estou dizendo que o 666 é o número da besta. Quem está dizendo é a Escritura em Apocalipse 13. Por que o rei Salomão tinha que receber logo 666 quilos de 666 talentos de ouro? Por que não outros números? Porque justamente o número que na soma é o número da besta, que na soma é o número da cabala, da maçonaria, da magia. E sabemos que Salomão foi sim envolvido com a bruxaria, com a feitiçaria pesada, com a magia. Filhinhos, observem estas imagens aí. São imagens do Templo de Salomão. Veja agora as imagens aí da maçonaria, templos maçônicos, templos nos Estados Unidos, templos maçônicos no Brasil. Observe a estrutura dos templos maçônicos. Olha, as colunas ancestrais, que lembra muito a estrutura da Grécia. Essas colunas lembram os grandes prédios da Grécia, né? As estruturas da época. Olha o topo da construção, tem uma pirâmide.
Isso aí são templos maçônicos. Olha a estrutura ancestral e a pirâmide no topo da construção. Então, nós vemos aí, esses são templos maçônicos. Brasil e em vários países, né? Agora observa os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Será que eu estou maluco? Será que eu tenho problemas mentais? Ou é mera coincidência? Porque eu estou conseguindo ver que os templos da Igreja Universal são idênticos 100% aos templos maçônicos. Observa aí, esses são templos da Igreja Universal, do Reino de Deus. Observa aí, a mesma estrutura, colunas ancestrais, as mesmas colunas, os mesmos modelos das colunas dos templos maçônicos, colunas que lembram a estrutura da Grécia. Olha o topo da construção do templo da Igreja Universal, em pirâmide. Sabemos que a pirâmide é um símbolo da maçonaria. Na nota de $1 está lá o símbolo da pirâmide. Então notem que as estruturas da Igreja Universal é a mesma estrutura do templo da maçonaria. Contra fatos não há argumentos. Nós estamos vendo aí. Vocês podem fazer suas pesquisas. Façam pesquisas e observem que o Templo de Salomão também tem, o templo maçônico tem uma semelhança com o Templo de Salomão. E os templos da Igreja Universal têm uma semelhança enorme. Só mudou o nome da instituição, porque a estrutura é a mesma. Muitos estão sendo enganados e não fazem ideia, né, filhinhos? Mas espero que vocês pesquisem, porque ninguém tem a verdade absoluta. Nós não temos a verdade. Muitos perguntam por que o canal chama Últimas Verdades. Não significa que eu tenho a última verdade, não. É que estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo no fim dos tempos, nos últimos acontecimentos para a volta do nosso Salvador. Então o canal sente-se a necessidade de levar as últimas notícias, os últimos fatos, as últimas verdades que estão aparecendo para nós nos livros apócrifos, na própria Bíblia Sagrada, nos livros de história, os acontecimentos do dia a dia. Então o canal tem essa necessidade e quer levar as últimas informações, porque estamos vivendo nos últimos tempos. Por isso o canal se chama Últimas Verdades. Mas nós não temos a verdade absoluta. Nós estamos pesquisando, peneirando, procurando, montando o quebra-cabeça, porque a verdade foi escondida de nós. Mas o nosso mestre avisou que nada ficaria oculto e que muita coisa seria revelado. E vai ser revelado. Então, filhinhos, o sistema maçônico, os templos maçônicos, como vocês estão vendo aí nas imagens, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem uma ligação forte com a maçonaria. A Igreja Universal é a própria maçonaria maquiada, camuflada. Ela se camufla, a Igreja Universal ela se passa como uma entidade para ajudar o povo, mas no fim ela trabalha em prol do número 9. A Igreja Universal ela visa a riqueza, ela visa prosperidade, ela visa o melhor de tudo. E eu nunca disse, e nem jamais vou dizer que a riqueza é pecado. Não é pecado. Mas conquistar a riqueza, enganando, fraudando, consultando espíritos, demônios, se envolvendo com magia pesada, feitiçaria, maçonaria, você está andando nas trevas, você está fazendo a vontade dos anjos caídos. Porque a riqueza desse mundo, essa prosperidade escrota que Salomão tinha e que muitos têm, ela é liberada através da permissão dos demônios, dos anjos caídos. A prosperidade que vai vir para nós é o reino do nosso Salvador, é Sião, é entrarmos de volta no paraíso. E o nosso mestre ensinou: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis, não acumule tesouros, ajunteis tesouros no céu. Foi o mestre que falou isso.
Está registrado na própria Bíblia. Então notem que a Igreja Universal ela é a própria maçonaria. Toda a sua construção, toda a sua forma é idêntica da maçonaria. E a intenção dela é ser poderosa, estar em todos os lugares do planeta, ser rica. Ela está envolvida no número 9. A mesma estrutura do Templo de Salomão é a mesma estrutura do templo maçônico e do templo da Igreja Universal. Faça suas conclusões, pesquisem, que todos possam procurar a verdade, montar o quebra-cabeça, porque não é fácil. Não é fácil. Estamos vivendo os últimos dias, últimos anos, últimos tempos para a volta do nosso Salvador. E uma coisa é certa, o mal ele está perdurando, o mal ele tá se apresentando como se ele fosse forte ao nível de ninguém conseguir destruí-lo. Mas ele não vai chegar longe. O mal vai ser vencido, dissipado. Em breve. Em breve o mal vai ser destruído. Vem muita coisa por aí, filhões. Muita coisa ruim. Ainda vem epidemias aí que vai ser pior que essa. Se essa pandemia está sendo ruim, muitas outras coisas estão vindo aí. Essa pandemia é só um ensaio. Essa pandemia que está aí hoje é só um teste, pois haverá ainda algumas pequenas guerras, mais pestes, haverá terremotos sinistros em vários lugares, tremores de terra aí, vai sacudir, sem contar o grande terremoto, né? Que teremos um grande terremoto, que é o cumprimento de um dos selos aí do livro de Apocalipse. Então é isso. A relação do rei Salomão com o 666, com 666, que somando dá igual o número total de 9, o número da cabala, o número da magia, o número que faz esses caras se tornarem poderosos. Que esse vídeo possa abrir o entendimento de muitos. Filhinhos, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas, para que essa verdade, para que esse vídeo chegue até o conhecimento de muitos. Que a paz do nosso Salvador esteja em cada vida, em cada lar. Eu sou o Helder Rocha. Fica aqui mais um vídeo. E um abraço a todos vocês.